Seguinte, pessoal, esse aqui a gente vai ter um sistema e eu de propósito vou começar fazendo Gauss simples do jeito que a gente estava fazendo. No meio do sistema aí a gente vai ver que a gente vai enfrentar um probleminha aí. Quando ele aparecer eu comento, certo? Então eu vou começar do mesmo jeito que a gente estava fazendo Gauss simples e depois eu comento o que significa esse pivoteamento parcial quando surgir esse problema, certo? Vamos nós, olha, eu vou iniciar fazendo a matriz ampliada do sistema, que é o que? Colocar 2, 4, 3 e 1, 2, menos 2 e 11, 4, 4, 3 e 3, certo? Vamos lá. Eu vou começar fazendo normalmente do jeito que a gente viu em Gauss simples. Então, eu vou buscar zerar, por exemplo, esse 1 aqui agora. Para zerar esse 1, eu coloco ele no numerador da fração. Olho quem está na primeira coluna e diagonal principal ao mesmo tempo, que é o 2, coloco no denominador. Considero menos essa fração. E pego esse menos 1/2 aí, multiplico pela primeira linha e somo com a segunda. Todo mundo entendeu o que eu disse agora? Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Ó. Vou pegar aqui, a gente vai dar uma alterada na segunda e terceira linha. Então eu já vou apagar essas duas linhas. E vamos começar aqui. Ó. A gente tem o seguinte, pessoal. Essa primeira continha aqui, ela é direta, ó, porque vai ficar menos 1/2 vezes 2, que é menos 1. Menos 1 somado com 1 dá 0. Beleza? Isso. Quase do mesmo jeito. Vai ter uma diferençazinha agora. Aí, menos 1/2 vezes 4, que é menos 2, somado com esse 2 aqui de baixo, vai dar quanto? 0. Menos 1/2 vezes 3 é menos 3/2. Aí a gente vai fazer, ó, menos 3/2 multiplicado por, ou subtraído, melhor dizendo, de 2, né? Isso aqui dá menos 7/2. E a próxima aqui que a gente faz, ó, é esse menos 1/2 multiplicado por 1 dá ele mesmo, né? Então fica menos 1/2 somado com 11. Isso aí dá 21/2. Tudo certo, pessoal? Aí, beleza. Vamos passar agora para o procedimento em que a gente vai zerar esse 4 aqui. Para zerar esse 4, você considera a fração com ele no numerador e com esse 2 no denominador. Depois disso, você considera menos a fração que você montou. Então, na prática, você vai ter o menos 2. Certo aí? Beleza? Todo mundo entendendo mesmo? Então tá. Esse menos 2 eu vou multiplicar pela primeira e somar com a terceira. Aí vai ficar menos 2 vezes 2, que é menos 4. Menos 4 somado com 4 dá 0. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 somado com 4 dá menos 4. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá... Menos 2 mais 3, desculpa, dá 1, né? Alguma dúvida, galera? Todo mundo entendendo? Tudo bem. Olha, a gente terminou esse procedimento na primeira coluna. A gente vai passar para a segunda. Na segunda coluna, todo mundo que estava embaixo dessa diagonal principal tinha que ser 0, não é isso? Qual era o procedimento que a gente faz, que a gente tem que fazer, melhor dizendo, utilizando o Gauss simples? Eu teria que zerar esse menos 4. Para zerar esse menos 4,
o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar ele em cima e o termo que estava na diagonal principal e segunda coluna ao mesmo tempo, eu teria que colocar no denominador, não é isso? Olha, mas aí a gente vai ter um problema, que é menos 4 sobre 0, que é a indeterminação. Porque, enfim, se você considerar essa fração aqui menos o 4 sobre 0, olha, não tem jeito de você pegar o número para multiplicar por 0 para dar 4. Esse número não existe. Então tá. Se ocorrer algo desse tipo, pessoal, a gente tem que fazer um pivoteamento na matriz, que é o procedimento que eu vou falar agora. É o seguinte, ó. O Gauss com pivoteamento tira você desses problemas de 0 na diagonal principal. 0 na diagonal principal é problema para Gauss, porque esses números da diagonal principal são os que a gente coloca no denominador. Certo? Como é que a gente faz aqui para pivotear essa matriz? Você faz o seguinte, olha. Na coluna em questão que você está, que é a 2, você olha da segunda linha para baixo. Por exemplo, se você estivesse na coluna 8, você olharia da linha 8 para baixo. E assim por diante. Todo mundo entendendo? Então, como eu estou na segunda coluna, eu vou olhar da segunda linha para baixo. Da segunda linha para baixo, pessoal, eu olho qual é o número de maior módulo. No caso aí, eu tenho poucos números. Eu só tenho o 0 e o menos 4. Entre o 0 e o menos 4, quem tem maior módulo é o menos 4. Todo mundo entendendo aí? Deu certo mesmo? De novo, eu estou na segunda coluna. Se eu estou na segunda coluna, eu olho da segunda linha para baixo quem está na segunda coluna e tem maior módulo. Aí nesse caso eu só tenho o 0 e o menos 4. Não, ainda não. A gente vai ter que fazer uma mudança de linhas na prática. Olha, então, todo mundo entendeu que quem tem maior módulo da segunda linha para baixo na segunda coluna é o menos 4. Beleza aí? Esse número aqui a gente vai chamar de pivô da segunda coluna. Vai. Basicamente é isso que a gente vai fazer, só que a gente vai fazer com esse cuidado, sem estar tendo troca de linhas arbitrárias, assim, porque se a gente fizer esse procedimento... mas o cálculo do determinante aí nem vai interessar não, porque na prática é a solução do sistema que interessa, mas de fato você está certo. Se a gente tem uma matriz e faz uma troca de linhas ou de colunas, o determinante multiplica por menos 1. Isso é verdade, né? Então tá, olha, todo mundo entendeu que esse menos 4 é o pivô da segunda coluna. Como é que eu acho o pivô de uma coluna? Eu olho da linha igual a da coluna para baixo. Por exemplo, se eu estou na segunda coluna, eu olho da segunda linha para baixo. Quem é o número de maior módulo que está nessa coluna? Aqui tem poucos números. Se tivesse mais, o procedimento era o mesmo. Você olharia o número de maior módulo. O número de maior módulo aí é o menos 4, porque o módulo de menos 4 é 4. Tranquilo, hein? Tá. Então, quando eu acho esse número é o pivô. O que eu faço, pessoal? Depois que eu acho o pivô, eu pego a linha do pivô e troco pela linha do número que está na diagonal principal. Então, nesse caso, eu troco a terceira linha pela segunda. Todo mundo entendeu? A linha do pivô, você coloca ela na diagonal principal. Porque o pivô não é o termo de maior módulo. Então, enfim, algum deles vai ser diferente. O pivô vai ser o maior deles. Então, você coloca ele lá e continua o Gauss. Deu para entender isso aí? Sinceramente mesmo. Vai. Não, dá para resolver. Mas, de todo jeito... É porque é nessa aí. Mas pode ser que tenha um sistema que não dê, entendeu? Mas esse procedimento dá certo nesse exemplo específico. Mas em outro, não necessariamente, entendeu? Aí isso que a gente está vendo é uma espécie de procedimento para resolver qualquer um. Beleza? E não necessariamente só esse aí, mas de fato você está certo. Aquele menos 7,5 ali dando igual a menos 21,5 já me permite saber quem é o Z, né? Ali, ou o X3, né, no caso. Certo? De todo jeito eu vou fazer isso aí, ó. Eu vou pegar agora. Oi. Não, porque se você for tentar fazer isso, você fica tendo retrabalho.
Você fica zerando a segunda coluna, aí depois que tu zerar a segunda coluna, se você for buscar zerar a primeira, aí a segunda coluna deixa de zerar. Entendeu? Por isso que a gente sempre começa da primeira pra frente. Se eu zerar outra coluna e depois for buscar zerar a coluna anterior, eu vou estragar o trabalho que eu tinha feito na coluna que eu zerei. Beleza? Tá. Então, resumindo a história, pessoal, eu vou pegar a linha do pivô e vou colocá-la na linha da diagonal principal. Ou seja, quando tiver zero na diagonal principal, você Você pivoteia a matriz e continua o Gauss. Tá compreensível aí? visualmente você já poderia fazer porque ficou triangular. Mas esse procedimento dá certo para matrizes arbitrariamente grandes também. O procedimento é esse para você resolver os... Não. Aí visualmente você já consegue mesmo. Mas enfim, o procedimento é esse para dar certo em qualquer sistema. Se tem zero diagonal principal, o que você tem que fazer é buscar o pivô da coluna e fazer a troca da linha do pivô com a linha que está na diagonal principal. Deu certo, pessoal? Aí? Se você fizer desse jeito, não estraga o que você fez antes. Tem todo esse cuidado aí nesse método, entendeu? É um processo que dá certo e não te deixa com retrabalho. Como houve essa alteração, fica negativo, mas como a gente não mexe, não influencia em nada. Porque na prática, troca de linhas não influencia no resultado do sistema. Por exemplo, se você tem que resolver o sistema 2x mais 3 dando igual 2x mais 3y dando igual a 8, e por exemplo 7x menos 11y dando igual a 14, se você pega essa segunda linha e bota no lugar da primeira, a solução ainda é a mesma. Troca de linhas é uma operação elementar, não altera o resultado do sistema. Só altera a matriz, mas a solução do sistema ainda é a mesma. O número que faz 7y menos 11, 7x menos 11y dá igual a 14 e 2x mais 3y dá igual a 8, a solução desse sistema, evidentemente que é a mesma solução desse sistema, né? Troca de linhas é uma operação elementar, de fato. Tudo certo, pessoal? Aí? Beleza. Ainda não, porque a gente só vai achar os resultados agora de x3, x2, x1 de baixo para cima, né? Tá compreensível aí? O que a gente vai fazer agora? Você sabe que menos 7,5 vezes x3 dá igual a 21 sobre 2, né? Poderia se você ver, mas isso aqui é porque é desse sistema. Pode ser que tenha outro que você não resolva tão direto quanto esse, entendeu? Mas isso aí é um caso geral que eu tô falando. Sempre vai dar certo se você fizer esse. Esse aqui especificamente eu já poderia pegar essa resposta daqui, mas é nesse. Pode ser que tenha outro que essa resposta não esteja tão direta. Mas se você seguir esse procedimento, vai dar certo nos sistemas que você tiver. Beleza? Aí, olha, se você cancelar esse 2 com 2, pessoal, o x3 aqui vai dar igual a menos 3. Tá dando certo, pessoal, hein? Beleza? Aí é o seguinte, ó, nessa linha 2, você tem o seguinte. Você tem que menos 4 x2 menos o 3x3, que eu já sei que é menos 3, né? Dá igual a 1. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza. Se você for montar tudo de uma vez, ó, você pode fazer o seguinte. Você pode dizer que o x2 é igual a 1. Esse menos aqui vai passar para o outro lado mais, né? Então fica mais 3 vezes menos 3. Estou deixando isso de propósito, só para montar o sistema de uma vez e fazer na calculadora. Beleza, pessoal, hein? Então vai ficar como? Oi? X3 aí é mais positivo, porque ali é menos 21 sobre 2, né? 21 sobre 2. É menos 21 sobre 2? Deixa eu ver se era mesmo, olha. Aquela conta do 21 sobre 2 foi a seguinte.
foi o menos o meio, né? Vezes o 1. É essa aí mesmo, né? Vezes o 1, que enfim vai dar um menos o meio, né? Nem precisa, mais 11, né? Dá 21 meios mesmo, positivo mesmo, então tá de boa. Então dá menos 3 mesmo. Aqui, pessoal, o cálculo desse x2 vai ficar o seguinte, ó. Você pode considerar 1 mais 3 vezes esse menos 3 dividido por menos 4. Isso aí dá 2. Tudo certo aí? E vamos para o cálculo do x1. Observa, pessoal, que o x1 dá igual... É o seguinte, ó, se você perceber, dá para você meio que montar direto. Ó. Esse 1 já está lá do outro lado, deixa, né? Ó. Aí você pode dizer que o x1 é igual a esse 1 que já está lá do outro lado. Aí esse 4 não é positivo, ele passa para o outro membro negativo. Então fica menos 4 vezes o x2. O x2 a gente acabou de calcular, ó. Ele vale 2. Então fica menos o 4 vezes o 2. Aí esse 3 é positivo. Se ele passar para outro membro, ele passa negativo. Menos 3 vezes o x3, que é quanto? Menos 3. Aí tudo isso vai ficar dividido pelo coeficiente do x1, que é quanto? 2. Aí você resolve de uma vez na calculadora. De novo. 1 já estava lá, eu deixei. Aí esse 4 ele estava positivo. Quando ele passar para o outro membro, ele vai passar negativo. E ele é o coeficiente do x2, que vale 2. Aqui eu tenho 4 vezes o x2, não é verdade? Aí esse 3, ele está positivo. Quando ele passa para o outro membro, ele passa negativo. E esse 3 multiplica o x3, que vale menos 3. Aí eu divido tudo isso pelo coeficiente do x1, que é o 2. Ó. Certo? Na hora. Então, se colocar aqui embaixo, ó, fica o seguinte. Vamos fazer essa continha, ó. Isso aqui vai ficar 1 menos 4 vezes 2 menos 3 vezes menos 3 dividido por 2. Isso aí dá igual a 1. Certo, né? Beleza, pessoal. Na hora, vai lá. Aqui está positivo e aqui é negativo. Certo. Positivo e negativo vai ficar negativo. Aqui vai ficar menos 9. Aqui. Depois que ele vem para cá, vai ficar mais 9. Não vai ficar menos 9. Aí aqui ele é positivo, com positivo dá 8. 8 com menos 9, certo? Menos 1. Menos 1. Vem para cá mais 1. Então vai ser 2 dividido por 2. Não vai sofrer aí. Peraí, isso aí é o cálculo do x1, né? Do x1. 2x1. 2x1 mais 8 mais 8. Menos 9. Mas ele vai passar para cá negativo. Ó. Certo, mais 8 ele vai passar menos 8. Menos e 8. aqui não é menos 9, vai passar mais 9. Isso, tá perfeito, ó. Fica menos com menos dá mais. Ó. Mas aqui é mais. Não, aqui é menos mesmo. Ó. Por que aqui não é mais 8? Aí ele passa para o outro lado menos 8. Menos 8. E se aqui é negativo, ele não passa positivo? Então fica menos 8 mais 9. Tá certinho. Certo. Aí depois divide pelo 2. Dá 1. Perfeito. Deu certo, galera, hein? Todo mundo entendendo? Olha, depois que você acha as soluções aqui, você pode até verificar, né? Se está tudo certinho mesmo, fazendo o seguinte, ó. O meu x1 é 1, o meu x2 é 2 e o x3 vale menos 3. A gente pode voltar lá no sistema original, ó,
e ver se essas soluções aqui, do x1 igual a 1, x2 igual a 2 e x3 igual a menos 3, satisfazem essas equações. Então vamos lá, por exemplo, ó, se você pegar a terceira equação aí, o que tem que acontecer nela? 4 vezes o teu x1, que é 1, mais 4 vezes o teu x2, que vale 2, mais 3 vezes o teu x3, que vale menos 3. Isso obrigatoriamente tem que ser igual a 3, né? Ó. Certinho, tranquilo, pessoal? Se você pegar outra aí, o que tem que acontecer? O x1, por exemplo, vou pegar a segunda. Ó. x1, que é 1, somado com 2 vezes o x2, que é 2, menos 2 vezes o x3, que é menos 3, tem que dar igual a 11 e dá mesmo. Tá dando certo, pessoal? Mesmo? De boa? Claro, então. Beleza.